Christopher aqui para o primeiro plantão Star Trek Picard da terceira temporada. Tivemos aí então ontem, mundialmente, nos Estados Unidos e no Brasil também, a estreia de Star Trek Picard terceira temporada no episódio The Next Generation. E, obviamente, o nome do episódio é uma referência à volta da nova geração que está confirmada, vimos em trailers e tal, para todo esse elenco, tá? Bem, eu tenho algumas coisas para falar sobre o episódio, lembrando, é sem spoiler, eu vou dar só ficha técnica, mas saibam que se eu fosse listar todos os pequenos kills visuais, easter eggs e referências, eu ia precisar ficar 1 hora aqui porque o episódio é recheado. E o episódio foi escrito pelo Terry Matalas. O Terry Matalas está sendo o showrunner dessa série, ele assumiu como showrunner de Star Trek Picard na segunda temporada, depois da saída do Michael Chabon, que foi o showrunner da primeira temporada. Se vocês querem saber mais sobre como isso veio acontecer e quem é o Terry Matalas, ontem eu coloquei aqui no canal um episódio falando do porquê eu acredito que essa temporada vai ser muito boa, vai ser excelente, e eu falo bastante do Terry Matalas porque ele é o motivo que eu acredito que essa temporada vai ser boa, porque dessa vez ele é showrunner, mas ele também comandou a história e escreveu episódios. Então eu acredito que essa temporada vai ser muito boa e posso falar que esse primeiro episódio eu achei maravilhoso. Eu não sou muito chegado nessa brincadeira de dar nota a mais, 5 Roddenberrys, nota 10. Eu não sou chegado nisso porque eu acho que cada um tem o seu. Mas eu dou 10 pra esse episódio. É claro que além do Terry ter escrito o episódio, seu showrunner, você vai ver nos créditos do episódio o nome de toda a galera. Michael Chabon, a Kiva Guzman, a Janet Lunette, o Alex Kurtzman, o Patrick Stewart. Afinal, eles todos desenvolveram a primeira temporada e é normal nos créditos você dar esse tipo de coisa pro pessoal que escreveu o primeiro episódio, a primeira temporada e tal. Afinal de contas, o Bryan Fuller, que foi demitido de Star Trek Discovery antes mesmo do primeiro episódio, continua com seus nomes no crédito e estamos na quinta temporada. Então, por mais que os nomes estejam no crédito, essa temporada é de Terry Matalas, showrunner e escritor da brincadeira. Agora, quem dirigiu esse episódio foi eu peguei o nome dele aqui, que ele é meio complicado, mas já falei dele antes. Foi o Doug Aronofsky, certo? Ele já dirigiu outros episódios, ele dirigiu os 2 primeiros episódios da segunda temporada de Star Trek Picard. Diga-se de passagem, meus 2 episódios favoritos da segunda temporada de Star Trek Picard. E ele também dirigiu o episódio Nepenthe da primeira temporada de Star Trek Picard, que é aquele que tem o Riker e a Troi com a filha deles, que é o meu, olha, eu acho que é sim o meu episódio favorito da primeira temporada de Star Trek Picard. Então, quem dirigiu esse episódio é o cara que dirigiu os meus episódios favoritos de Star Trek Picard. Sem falar que ele também dirigiu o Short Trek The Brightest Star, que é o meu episódio favorito de Short Treks. Mas além disso, ele também dirigiu episódios de Discovery, se eu não me engano 4 episódios de Star Trek Discovery, primeira, segunda e terceira temporada. Ele também dirigiu um filme que eu entendo que não é tão bom assim, mas que eu gosto, que é Highlander Endgame, além de um monte de outras coisas, tá? E ele veio de ter trabalhado em 12 Macacos do Terry Matalas. 12 Macacos é a série que ele era o showrunner, o Terry Matalas antes. E outra coisa é que ele é produtor, ele é listado como um dos produtores dessa série de Star Trek. Mas olha, em Strange New Worlds, todo mundo que era escritor é listado como produtor ou assistente de produção. A Era Kurtzman adora ter 1 bilhão de produtores nas suas séries, tudo bem? Vamos continuar então a nota no momento dessa gravação. No IMDb do episódio está 8.6, que é uma nota muito boa, uma nota bem positiva. Sinceramente, acho que podia ser melhor, mas é uma nota muito boa. Gente, como eu falei, não quero dar muitos spoilers. A história do episódio é bem o que a gente viu no trailer, tá? Beverly Crusher está em problemas, em apuros. Ela é meio que está trabalhando, como o próprio Terry Matalas já tinha falado, ela meio que seria um tipo de médico sem fronteiras no futuro de Star Trek, quando vilões
chegam até ela, não sabemos quem são, não sabemos o que é. A gente vê uma Beverly tanto quanto diferente da que a gente conheceu, bem mais sangue frio do que a Beverly Crusher que a gente conheceu lá na nova geração. E aí então ela manda uma mensagem codificada para o almirante Jean-Luc Picard para salvá-la, basicamente. E então o almirante Picard chama o seu antigo amigo, o capitão o capitão William T. Riker, que junto com ele vão até a Titã para conseguir ir, com a ajuda da primeira oficial da Titã 7 de 9, ir descobrir o que aconteceu e responder ao chamado de socorro de Beverly Crusher. Então esse é o enredo do episódio. Eu não tô... E sinceramente isso tava no trailer, tá? Então a gente tá aí com essa armando assim as coisas. Agora a gente tem um pouquinho do pessoal da Titã, tá? Os oficiais, tirando que a 7 é a primeira oficial, e ela comenta que o Picard e a Janeway colocaram ela na posição que ela tá. A gente também conhece o Capitão Shaw. O Capitão Shaw, eu anotei aqui o nome do ator, foi interpretado pelo ator Todd Stashwiski. Ele não é a primeira vez que ele está em Star Trek, ele também esteve em Star Trek Enterprise, ele interpretou um Romulano, o Tulok? Sei lá, eu anotei aqui, mas eu anotei com uma letra que nem eu consigo ler. Tá? Se eu não me engano, foi naquele arco que a gente teve com os Romulanos, que mostrou mais ou menos como é que teria começado a Guerra Romulana. Lembrando que nessa época o Terry Matalas estava trabalhando. Ele fez um monte de coisa, esse ator, incluindo 12 macacos. Será que foi daí que ele conseguiu o emprego dele? Mas se vocês forem ver a cara do ator, ele é um daqueles caras conhecidos. Fez Buffy, fez Angel, fez um monte de coisa. Também tivemos daí a Orla Bradley voltando como a Laris, certo? Que a gente achou que tinha abandonado o Picard no final da segunda temporada, mas pelo visto não. E também quero notar a presença da atriz Ashley Cher Chetnut, que interpreta a filha do George, a Sidney LaForge, a piloto, também já tínhamos visto no trailer, a piloto da USS Titã. Outra coisa interessante para colocar é que eles explicam, como já tinha sido dito antes, que a Titã é uma classe Constitution. Mas peraí, Fernanda, classe Constitution? A classe Constitution é muito diferente. Então ela é uma New Class Constitution. A classe Constitution lá da época do Kirk é a Constitution. Aí nós tivemos os filmes, a Constitution Refit. E agora a gente tem a New Constitution, certo? Então ela segue aí, assim, tirando os kills visuais que ela tem, a gente também tem muita coisa que mostra que o Terry Matalas amava os filmes da série clássica. Desde a fonte de entrada de Estamos no século 25, que lembra muito a Ira de Khan, a certas confusões que o Picard faz que lembram muito do Kirk na Enterprise, a phasers vistos da época da TOS e até mesmo alguns desses aqui que estão atrás de mim aqui, que são da era dos filmes. Não deu pra ver direito qual que é qual, por causa que eles nunca saem da frente, tá? Então muitos kills visuais, kills musicais, os temas, certo, que a gente viu nos filmes da nova geração e da série clássica do Goldsmith e do Russo, misturados com alguns dos temas atuais de Picard. Olha, musicalmente falando, esse episódio foi fantástico. Você se sente voltando para casa vendo esse episódio. E a gente também tem a participação da Raf no episódio, tá? Ela está fazendo outra coisa que tenho certeza que vai ligar com essa história. Então temos a história A, que é a história do Riker e do Picard atendendo ao chamado da Crusher, mas temos a história B, que é a história da Raf, a Michelle Forbes, que está fazendo outra coisa lá num planeta. Aliás, o planeta se chama, né, Matalas Prime, se eu olhei direito, que é um planeta que já apareceu antes em Enterprise, e ele foi nomeado Matalas Prime lá atrás em Star Trek Enterprise, exatamente por causa do Terry Matalas. Então ele trouxe o planeta dele de volta. Aliás, depois eu fiquei sabendo que a voz que fala bem-vindos, tá, a dock espacial pro Picard e pro Riker é a voz do Terry Matalas. Então ele está no episódio, ele aparece, segunda aparição dele em Star Trek, já que ele já tinha aparecido no último episódio de Enterprise como um tripulante da Enterprise D. E outra coisinha também que eu quero falar é que a música que começa o episódio tocando é uma música que
é uma música antiga da década de 40 ou 50, se eu não me engano, pelo que eu pesquisei. Agora, o que eu fiquei sabendo é que aquele álbum foi regravado pelo Brent Spiner, na época que ele fazia Nova Geração. E quem ajudou ele fazendo o back vocal de algumas músicas foi Michael Dorn, Jonathan Frakes, LeVar Burton e Patrick Stewart como backup singers dele. Então, meio que é um foreshadowing, que a gente chama, algo que vai ver falando: todos estão voltando. E a gente sabe pelos trailers que todos estão voltando. Então, olha, eu amei o episódio, eu adorei o episódio. Tentei ficar o mais longe de spoilers possíveis. Nem vou falar do personagem do Ed Spiller, tá? Vou deixar pro review de segunda-feira que eu vou fazer aqui no canal, junto com o Luiz e com o Edson Santos, pra gente falar do que a gente acreditou. E vamos falar de spoiler. Então, curte, compartilha, comenta, fala o que você achou desse primeiro episódio da terceira temporada de Picard. Se te empolgou, se você ficou empolgado para ver essa temporada inteira. E também, se você não ficou, também conta pra gente, que a gente quer saber as suas críticas. Porque apesar de eu ter gostado bastante, acredito que alguém pode ter tido uma crítica ou outra, e eu quero saber, por causa que eu gosto de saber pontos diferentes do meu. Porque eu acredito que é assim que a gente cresce, escutando vários lados, ponderando e descobrindo coisas diferentes que a gente não tinha ontem. Afinal, infinita diversidade também é de opinião. Falou, galera!